Fala, meus futuros e minhas futuras policiais, tudo no mais alto padrão, e eu espero que sim. Professor Kelsen aqui na área, e já deixo aqui um abraço e um salve para todo mundo que está me assistindo aí no grupo do Telegram, que é o GPOL, Grupo de Estudos Policiais. Um abraço também para você que está me assistindo aí do YouTube, do canal do Professor Kelsen Pantoja, ou você que está aí no Instagram, pelo Instagram do Fera Concurso. Show de bola? Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre a preparação com simulados, como que a gente trabalha simulados dentro da nossa preparação, tudo bem? E esse é um vídeo de suma importância, principalmente para você que está aí se preparando para o concurso do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN 2020, que você tem aí uns 4 meses até a data da prova, tudo bem? Esse vídeo talvez seja o mais importante para clarear a sua mente nesse momento pós-prova, tudo bem? A gente vai falar sobre vários assuntos acerca de simulados, preparei aqui um roteirozinho de alguns pontos mais importantes para a gente estar batendo um papo muito bacana acerca dessa preparação de simulados, só que isso não vai servir apenas para o DEPEN, tudo bem? Você aí que depois do DEPEN, se não der certo, mas vai dar certo, mas se não der, você vai com certeza meter a cara aí numa Polícia Civil, na Polícia Civil de Rondônia, nas Polícias Civis dos Estados, na Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, e todo esse processo, sistema que a gente vai conversar hoje, tem que ser aplicado para um outro concurso, tudo bem? Para um outro concurso também, tudo bem? Então separei uns pontos bem bacanas para a gente estar batendo um papo. Primeiro ponto, queria que você imaginasse a seguinte situação hipotética. Você está aí estudando para o concurso do DEPEN, está se matando de estudar, 4 meses para a prova, chegou dia 6 de setembro, o dia da sua prova. Só que um dia antes da prova você está lá, apreensivo, você está com medo, você está nervoso, você está com frio na barriga, tudo bem? Você está num fuzuê do caramba, numa correria louca, querendo estudar um bocado de conteúdo, revisar todos os conteúdos, você também está querendo estudar algum ponto ali que ficou faltando porque não deu tempo, enfim, é uma coisa louca. Aí vem aquelas putaria, aquelas porra de revisão de véspera, e vai ou não vai para revisão de véspera, enfim, loucura. E você está lá no seu quartinho, uma noite antes da prova e pum! A porta do seu quarto se abre, uma luz incandescente muito forte começa a surgir, uma fumaça também, e de lá surge um velho ancião, vestido de branco, a barba toda grisalha, entendeu? Como se fosse Jesus Cristo, como se fosse Deus, um anjo, uma pessoa divina, surgiu lá no seu quarto. E ele olha para você com aquela voz angelical dele e diz: filho ou filha, aqui estão as 120 questões da prova de amanhã. E num piscar de olhos, o velho safado vai embora. Mas você está ali agora, você tem as 120 questões da prova, entendeu? E aí, o que você vai fazer? Eu te pergunto, o que você vai fazer agora que você está com as 120 questões da prova, na véspera da prova? Presente do caramba, né? Não é um presentão? É um presentão. E eu tenho certeza absoluta que você vai correr com sangue nos olhos para responder aquelas 120 questões. E você vai responder uma por uma. E aí, o que vai acontecer? Dessas 120 questões, que são as questões que vão cair na prova no dia seguinte, vão ter questões que você vai acertar, vão ter questões com certeza que você vai errar e principalmente vão ter questões em que você vai deixar em branco porque você não sabe nem para onde vai. Show de bola? Então, se você vai olhar ali aquelas 120 questões que você ia fazer naquele dia, você vai falar: puta, essa aqui eu ia errar, nossa, essa aqui eu ia deixar em branco. E realmente é isso que vai acontecer. Mas eu tenho certeza que você vai buscar a fundamentação de questão por questão, porque ela está certa ou porque ela está errada, e você vai responder todas elas, porque você quer gabaritar a prova no dia seguinte, tudo bem? E você é o único que tem as 120 questões da prova na sua mão. Então você vai analisar questão por questão, vai fazer um estudo de questão por questão, saber a fundamentação da resposta, para você estar tirando uma mega nota no dia seguinte e está sendo aprovado no concurso do DEPEN. Pois é, essa situação parece até filme de humor, né? Situação fictícia, e realmente é. Só que eu vou te dizer uma coisa. Tudo isso que eu acabei de falar pode sim se tornar realidade. Sim, professor, que porra é essa? Vai entrar um velho safado aí, lá no meu quarto, luzes incandescentes, vozes de anjo, e ele vai me entregar as 120 questões? Não. Mas com a técnica certa e aplicada da maneira correta, você consegue sim fazer essa análise e estar fazendo o treino adequado para você estar identificando quais questões você erraria, quais questões você deixaria em branco e quais questões você irá acertar na prova. Tudo é questão de técnica e é questão de estudos. É justamente por isso que eu estou aqui para conversar com você, tudo bem? Não vai entrar um velho não no seu quarto.
Mas, com essa técnica certa, eu te digo que a gente não vai ter só um ancião que vai te entregar as 120 questões. Na verdade, a gente pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quem sabe até 50 anciões que te entreguem as 120 questões da prova por ano, todos os anos, tudo bem? Essa técnica que eu quero falar é justamente a questão da aplicação de simulados, porque muitas pessoas negligenciam a realização e o treino por simulados. E aquelas pessoas que fazem simulados, elas fazem da maneira errada. Então a gente vai bater um papo bem bacana para eu estar clareando a sua mente, tudo bem? Primeira coisa que surge na dúvida dos alunos é o seguinte: professor, quando que eu devo colocar simulados na minha preparação? Eu sou um aluno que comecei agora, eu devo fazer simulados? Professor, eu já estou há algum tempo estudando ali, eu sou considerado um aluno intermediário, devo fazer simulados? Professor, eu já sou um aluno avançado, eu devo fazer simulados? Então essa é a primeira dúvida que surge. Em qual nível de preparação eu devo incrementar simulados? E eu já te digo, em todos eles. Professor, mesmo eu que estou agora no nível iniciante, bagagem zero, não sei porra nenhuma, devo fazer simulados? Sim, você deve. Professor, eu que estou no nível intermediário? Com certeza. E você que está no nível avançado, meu parceiro, simulado tem que ser sua vida. Tudo bem? Você que está no nível avançado, simulado tem que ser sua vida. Então, respondendo, já tirando essa primeira dúvida, para todos os níveis de preparação, iniciante, intermediário e avançado, você deve sim aplicar simulados, tudo bem? Só que aí eu vou te fazer um alerta. Essa questão da aplicação de simulados, se você utilizar essa ferramenta da maneira errada, vai te gerar determinados pontos que são prejudiciais para a sua preparação, principalmente para você que está no nível iniciante. Se eu pego um simulado e faço um simulado simplesmente por fazer, nossa, isso vai prejudicar muito a minha preparação, principalmente se você está no nível iniciante dos estudos. Porque, com certeza, você que nunca fez um simulado na sua vida, seja iniciante, intermediário ou avançado, eu te garanto, não importa o seu nível de preparação, se você nunca fez um simulado na sua vida, você vai tirar uma nota baixa no primeiro simulado que você vai fazer. E isso é completamente normal. Você pode ser o pica dos pica, tá 3 anos estudando, 4 anos estudando, 5 anos estudando. Tem uma ótima bagagem, um ótimo conhecimento, sabe muitas coisas, mas se você nunca fez simulado e vai fazer um simulado pela primeira vez, meu parceiro, você vai levar um pau bem grande. Você que está no nível iniciante, principalmente, você está começando estudo agora, você não tem bagagem de estudos e nunca fez simulado, você também vai levar um pau bem grosso, um pau bem grande também. E você que está no nível intermediário também. Todo mundo que nunca fez simulado, a primeira vez tira uma nota super baixa. E isso é completamente normal, tudo bem? Só que se eu não utilizar a técnica e a estratégia adequada, isso vai ser prejudicial na minha preparação. Porque quando você tira uma nota baixa, isso automaticamente interfere no seu controle emocional. Você começa a gerar aquele sentimento de frustração em você, aquele sentimento de medo, aquele sentimento de insegurança, aquele sentimento que você não é capaz. Só que para com essa porra, até policial, meu parceiro. O que eu sempre falo nos meus vídeos? Autoconfiança acima de tudo. Você quer, você pode, você é capaz. Mas se você não utiliza o simulado da maneira adequada, o primeiro simulado que você faz, você vai levar uma porrada. E essa porrada vai te frustrar muito grande, vai te gerar uma carga de frustrações, uma carga de desânimos que vai prejudicar os seus estudos. Então é justamente isso que a gente tem que estar conversando. Porque agora a gente está no momento pós-edital. Momento pós-edital é obrigação você fazer simulados, o máximo de simulados que você puder fazer, entendeu? De preferência que seja todo final de semana, você faça pelo menos um simulado. Então agora no pós-edital é um simulado atrás do outro. Você tem que estudar com simulados direto. Aí o que acontece? Você agora no pós-edital tem 4 meses para a prova, aí vem um bocado de contextos assim, sabe, ao redor que começa a influenciar no seu controle emocional. Nossa, é muita gente estudando, fulano está estudando isso, fulano está estudando aquilo. Nossa, aí sai o número de concorrência, o número de inscritos no concurso, 100 mil pessoas. Aí porra, aí o cara desespera. Aí o cara desespera, meu Deus, 100 mil pessoas, 294 vagas, não vai dar certo, o que eu faço, e etc. Aí pumba, e fica tirando nota baixa no simulado. Aí se você não tem um controle emocional adequado, porra, fudeu tudo. Você não vai nem conseguir fazer a prova. Show de bola? Então você tem que ter estratégia adequada. Simulado, primeiro ponto que eu vou falar. Simulado é justamente um ancião. Lembra o ancião que eu dei no início da aula? Que entra no seu quarto e te entrega nas suas mãos as 120 questões da prova? Pois é, a porra do ancião é o simulado. O velho safado que entra no seu quarto é o simulado. Entendeu? Então, muitas pessoas negligenciam ou então quando fazem da maneira errada. Simulado, ele não é simplesmente um papel, uma provinha em que você faz o simulado. Ah, fiz aqui um simulado no sábado, final de semana,
e deixa o simulado lá e vai seguir sua vida. Aí no outro final de semana você vai lá, faz um outro simulado, vê sua nota, deixa lá jogado na estante, vai seguir sua vida. No outro final de semana, a mesma coisa. Se você faz isso, eu te garanto, simulado está servindo de porra nenhuma na sua preparação. Tudo bem? Simulado é a melhor e a mais eficaz ferramenta de estudos que você vai ter se você utilizar da maneira certa. Professor, e qual que é a maneira certa? Existem determinadas técnicas e determinadas estratégias que a gente tem que estar fazendo. A porra do simulado, vou pegar aqui o simulado do protocolo reclusão, que é esse aqui, ó, simulado 00 que eu disponibilizei gratuito lá no grupo do Telegram. 120 questões, tem folha de redação, tudo bonitinho. Simulado padrão, melhor que tem. Você pega um simulado desse, você faz um simulado desse, tudo bem? De preferência, eu sempre aconselho os meus alunos que façam simulados aos sábados. Faz simulado todo sábado. Então, pega ali um tempo do seu dia, seja manhã, seja tarde ou seja noite, mas faça um simulado. E você vai fazer esse simulado. E no outro dia, no dia seguinte, ou seja, no domingo, você vai pegar esse simulado e você vai fazer o que eu denomino de autodiagnóstico. Você tem que fazer um estudo do seu simulado. Você tem que analisar questão por questão. Todas as questões que você acertou, você tem que analisar. Todas as questões que você errou, você tem que analisar. E todas as questões que você deixou em branco, você tem que analisar. E sim, isso cansa, cansa. Sim, dá trabalho? Muito. Mas tem que ser feito, tudo bem? Então, simulado a gente faz dia de sábado e no domingo a gente pega ele e faz um estudo do simulado, um autodiagnóstico. Professor, como funciona esse autodiagnóstico? As pessoas, elas gostam muito de se auto-sabotar, isso é normal do ser humano, tudo bem? Só que você tem que ter muito cuidado para você não se auto-sabotar nos seus estudos. Achar que você fez um simulado, tirou determinada nota, tô bombando. Só que você, na realidade, só está se enganando. Por que isso, professor? Porque se você não fizer esse autodiagnóstico, na verdade, você não vai estar identificando quais são os seus pontos fortes e quais são os pontos fracos da sua preparação. Portanto, é importante você analisar questão por questão. Até, inclusive, mesmo as questões que você acertou. Vou te dar um motivo, vou te dar um exemplo. Tem lá a questão X, vamos lá, a questão 60. A questão 60, ela fala de direito penal, dando exemplo. E você acertou a questão 60. Só que você tem que analisar o porquê você acertou essa questão 60. Você acertou essa questão de direito penal porque você domina o conteúdo? Ou você acertou essa questão de direito penal simplesmente porque você chutou? É justamente essa análise que você tem que fazer. Se você acertou a questão porque você domina o conteúdo, perfeito, bola pra frente, show de bola. A gente está tranquilo nisso. Só que se você acerta uma questão no simulado porque você chutou, peraí. Então, na verdade, você não domina esse conteúdo, pelo contrário, você tem que pegar essa questão aí e você tem que estar considerando ela como uma questão errada. Porque se você considera ela como uma questão certa e um ponto a mais para você, você vai estar só se enganando, se auto-sabotando, e você não pode fazer isso na sua preparação. Então analise todas as questões do seu simulado. Por que eu acertei essa questão? Por que eu errei essa questão? Por que eu deixei essa questão em branco? Tudo bem? Ah, eu acertei essa questão porque eu domino o conteúdo. Bola pra frente. Eu acertei essa questão porque eu chutei. Então considere essa questão como sendo uma questão errada. Show de bola? A mesma coisa as questões que você errou. Você tem que analisar por que você errou essa questão. Porque são vários motivos que te levam a errar uma questão na hora da prova. Show de bola? Vou te dar um exemplo. Às vezes, você não erra uma questão por falta de conhecimento, por falta de conteúdo. Às vezes, você erra uma questão por falta de atenção. Bisonhagem na hora da prova. Tudo bem? Só que eu vou ter que agir de uma maneira quando eu erro a questão por falta de conteúdo e eu vou ter que agir de uma outra maneira quando eu erro a questão por falta de atenção. Quando você erra a questão por falta de conteúdo, aquilo dali é um assunto que você tem que estudar durante a semana. Agora, quando você erra uma questão por falta de atenção, porque você bisonhou na hora da prova, na hora do simulado, aquilo dali é um assunto que você não tem que estudar durante a semana, mas na verdade você tem que revisar. Porque quando você erra um assunto por falta de atenção, na verdade é um conteúdo que você já estudou, é um conteúdo que você tem noção, é um conteúdo que você tem conhecimento. Mas você simplesmente errou por um pequeno detalhe que você deixou passar. Geralmente às vezes são questões que envolvem texto de lei, aí a banca examinadora colocou um não na questão que tornou a questão errada. Às vezes a banca examinadora suprimiu um termo do texto de lei que tornou a questão errada e você fez uma leitura muito rápida e você acabou não vendo esse pequeno erro, esse pequeno detalhe que te custou uma questão. Você errou por falta de atenção. Na verdade, você tem conhecimento do assunto. O que está faltando é você revisar mais, é pegar este assunto e deixar ele muito mais consolidado na sua memória de longo prazo.
Então, revise o conteúdo das questões que você erra por falta de atenção. Aquelas questões que você erra por falta de conteúdo, você tem que pegar esses assuntos e você tem que estar realocando e colocando eles no seu planejamento semanal de estudos, para você estar estudando todos esses assuntos que você está errando por falta de conteúdo, tudo bem? E as questões que você deixa em branco? Bem, geralmente você deixa a questão em branco por dois motivos, ou por falta de conteúdo ou por insegurança. O que são quando você deixa uma questão em branco por falta de conteúdo? O que acontece? É simplesmente um assunto que você não estudou. Então você não estudou aquele assunto, você não sabe nem para onde vai, você acaba deixando em branco. Só que por outro lado existem determinadas questões que você sabe, que você tem conhecimento, que você já estudou, só que vem aquela, puta, tô na dúvida, não sei se eu marco, não sei se está certo, não sei se está errado. Eu já estudei isso aqui, eu sei do que se trata, mas não estou conseguindo saber se está certo ou está errado, estou em cima do muro. Quando você está em cima do muro é porque você está inseguro. Nesse caso, o que você está precisando é de revisão. Você precisa pegar esse assunto que você está deixando a questão em branco por questões de insegurança, pegar esse assunto e você precisa estar revisando ele. Aquelas questões que você deixa em branco por falta de conteúdo, você precisa pegar esses assuntos e estar colocando durante a sua semana, durante o seu planejamento semanal, para também estar estudando esse conteúdo, tudo bem? Então, quando você começa a fazer essa autoanálise, esse autodiagnóstico da sua avaliação, da sua prova, do seu simulado, aí sim você começa a identificar os seus pontos fortes e você começa a identificar os pontos fracos da sua preparação. E quando eu identifico os pontos fracos dos meus estudos, o que eu tenho que fazer? Se você for uma pessoa esperta, e claro que você é uma pessoa esperta porque você está estudando para a área policial, o que você faz? Você tem que estabelecer uma estratégia de correção. Agora sim eu consigo visualizar onde que eu estou errando e onde que eu estou falhando. Então estabelece, cria e elabora uma estratégia de correção para estar corrigindo essas suas falhas, para estar corrigindo todos esses seus erros. Porque é somente corrigindo as suas falhas, é somente corrigindo os seus erros que a sua nota começa a progredir, que a sua nota começa a subir. Enquanto você não faz isso, você fica parado, você fica estagnado, congelado, não sai do lugar. Não importa a quantidade que você estude, você pode se matar de estudar, mas se você não consegue fazer esse autodiagnóstico, essa autoavaliação do seu simulado, eu te garanto, você vai continuar travado no mesmo lugar e você não vai conseguir progredir. A sua nota começa a aumentar quando você faz essa autoavaliação e consegue identificar os pontos fortes e os pontos fracos da sua preparação. Show de bola? Deixa eu ver outro ponto aqui que eu separei para falar para você. Outro ponto importante também que a gente tem que... Por que a gente tem que incrementar simulados na nossa preparação? Porque eu preciso treinar o CRP. Professor, o que é o CRP? Condições reais de prova. O que são essas condições reais de prova? Você precisa treinar o seu controle emocional, você precisa treinar a sua gestão de tempo, tudo bem? Você precisa treinar qual tática você vai utilizar para realizar a prova. Tudo isso, controle emocional, gestão de tempo e a tática adequada, tudo isso interfere no final da sua nota, tudo bem? Tudo isso vai interferir se você vai conseguir a sua aprovação ou não. Então é importante eu estar treinando as condições reais de prova, o CRP. Eu preciso treinar o meu controle emocional, estou te falando. Estudar é uma coisa, você fazer um simuladinho aqui também é uma outra coisa. Agora, na hora da prova, meu parceiro, quando você vê aquele fuzuê de gente, todo mundo entrando ali com as suas coisas, todo mundo carregando a canetinha na mão, fazendo uma fila enorme para entrar na sala para fazer a prova, o fiscal de sala, quando você chega no dia, te dá um cagaço. Meu parceiro, te dá um cagaço, te dá um medo. Aí eu vou te falar mais. Ainda tem aquela galera que você vê, aquele pessoal, os concurseiros, os outros candidatos, né? Que vão com a camisa do cursinho fazer a prova e tal, pá, carreiras policiais, projeto federal, não sei o quê, e não sei o que lá, e aquelas frases motivacionais na camisa, a vaga é minha. Meu parceiro, eu vou te contar uma história, rapidinho. Primeira vez que eu fui fazer a prova do DEPEN, ano de 2015, tinha começado a estudar, tudo bem? Tinha começado a estudar, fui fazer a prova com o edital aberto, ou seja, obviamente que eu não ia passar, né? Então, cheguei lá. Quando eu cheguei para sentar na sala da realização da prova, na minha frente sentou uma moça, tudo bem? Chegou lá, entrou uma negona alta, porra, bonitona, top, sentou com a camisa preta e atrás estava escrita, essa vaga é minha. Hoje ela é minha amiga, é a Karine, é a Cacá, tudo bem? E porra, aquilo dali, quando eu olhei para aquela camisa, era de um curso preparatório, quando eu olhei para aquela camisa, mano, me deu um cagaço, me gerou um medo, eu falei, pronto, puta que pariu, essa mina aí já ganhou, já passou no concurso, a vaga já é dela, estudou muito mais do que eu, já me gerou um medo, já me gerou uma insegurança, tudo bem? Então o dia da prova,
É muito diferente do que você está fazendo um simulado, tudo bem? Mas o simulado te ajuda justamente a você ter um treino desse controle emocional. E você precisa treinar sim a sua autoconfiança, o controle emocional e ganhar um pouco mais de segurança quando você for realizar a sua prova. Porque se você não tem o controle emocional adequado, ó, você vai se lascar, você vai ficar nervoso e isso vai interferir sim na sua produção, tudo bem? Então, CRP, condições reais de prova, controle emocional, outro ponto, gestão de tempo. Meu parceiro, você não tem todo o tempo do mundo para estar realizando a prova do concurso público, entendeu? Você tem um tempo limite. Geralmente é 4 horas e meia, varia de concurso para concurso, mas você tem um tempo limite. Então você precisa treinar a sua gestão de tempo, a sua administração de tempo. Quanto tempo eu levo para estar resolvendo as questões, quanto tempo eu estou demorando para estar fazendo raciocínio lógico-matemático, que demanda um pouco mais de tempo, entendeu? Quanto tempo está me restando para eu fazer minha redação? Quanto tempo sobra e quanto tempo eu levo para estar pegando as minhas respostas e passando para a folha de gabarito, que demora pra caramba, porra, Nossa, é chato, meu parceiro. Se tem uma coisa que eu não gosto, é pegar a resposta e passar para a folha de gabarito. Demora e você tem que marcar com cuidado. E às vezes você sempre vai bisonhar. Você sempre vai bisonhar que você vai lá, acertou a questão e no gabarito você marcou errado. Então, justamente por isso você tem que fazer simulado, condições reais de prova. Até essa questão de pegar a resposta e passar para a folha de gabarito, você tem que estar treinando, entendeu? Porque na hora da prova você está lá, no dia do seu concurso, fazendo simulado. Aí você marca certo na prova e no gabarito você bisonha e marca errado, pronto, perdeu um ponto, talvez esse ponto poderia te colocar dentro do número de vagas. Então você tem que treinar todas essas condições reais de prova. Dentro das condições reais de prova, eu ainda te digo a tática, você tem que treinar a tática adequada. O que é a tática adequada? A tática adequada é por onde você vai começar e por onde você vai terminar a sua prova. Tem pessoas que gostam de seguir a sequência da prova. Começam ali por português e vai indo disciplina por disciplina. Tem pessoas que preferem começar lá pelo final e terminar no início. Eu sou uma dessas. Quando eu abro uma prova de concurso público, quando eu vou fazer uma prova, vou fazer um simulado, eu vou direto nas questões das disciplinas que eu tenho mais facilidade e das disciplinas que eu gosto. Que eu vou, porra, isso aqui eu sei, só vou marcando, entendeu? Então isso já me gera um ânimo já no início da prova. E aquelas questões mais chatas, que eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu deixo lá pro final, para quebrar a cabeça com elas lá pro final. Mas as questões que eu domino, eu já ganho tempo no início e resolvo elas, tudo bem? Então as questões mais chatinhas que eu não gosto, o raciocínio lógico, uma informática, um português, eu vou deixando tudo lá pro final, porque aí eu vou ter um tempo maior para quebrar a cabeça e estar trabalhando com ela. Show de bola? Ainda tem outra tática de prova, e aí? Você começa produzindo a redação, você para a sua prova objetiva no meio e pega a redação, ou você deixa a sua redação para o final, tudo bem? Isso é um ponto que varia de pessoas para pessoa. Eu, por exemplo, deixo a minha redação para o final. Entendeu? Outra tática de prova que pode influenciar também, principalmente no seu controle emocional. Quando você recebe seu caderno de prova, o que você faz? Você vai direto lá na folha de redação ver qual que é o tema da redação? Isso pode te prejudicar, porque vai que é um tema de redação que você não domina, que você não tem conhecimento. Aí você recebeu a prova, você vai direto lá olhar o tema da redação. Aí você olha, puta que pariu. Meu Senhor amado Jesus Cristo! Eu não entendo nada, eu não sei do que está falando a redação. Aí você já fica nervoso, já fica com medo, e isso vai interferir o quê? Vai interferir quando você for realizar as questões da sua prova objetiva. Então, às vezes é bizu você deixar para olhar a redação lá para o final, tudo bem? Às vezes é melhor a gente não pegar e não olhar logo de cara o tema da redação, porque pode gerar essa insegurança. Só que, professor, como que eu desenvolvo toda essa experiência, toda essa tática, toda essa estratégia? Simulados. É por isso que você tem que fazer simulado, é por isso que você tem que treinar, e é por isso que simulado é importante. Pro nível, seja para o nível iniciante, para o nível intermediário ou para o nível avançado, principalmente quem está no nível intermediário e no nível avançado. Se você quer desenvolver todo esse controle emocional, essas condições reais de prova, fazer um treino adequado, você precisa de simulados, e introduza simulados dentro da sua preparação, entendeu? Só que eu vou te falar, simulado, que nem eu já falei, porra, leva essa bagaça a sério. Leva a porra do simulado a sério, meu parceiro. Não vai lá e faz o simulado. Tem gente que vai, tipo, imprime o simulado, vai fazer simulado, faz simulado ouvindo musiquinha, faz simulado e vai mexer no WhatsApp. Porra, tá de sacanagem, meu parceiro. Simulado é pra levar a sério. Você tá treinando como que vai ser no dia da prova. No dia da prova, tu vai estar mexendo na porra do celular? Não vai estar, meu parceiro. Na verdade, tu vai entregar o teu celular pro fiscal desligar. De preferência, quando você for fazer simulado, faça isso. Desligue o celular todinho, tudo bem? Porque na hora da prova você vai desligar. Já teve casos de pessoas que esqueceram de desligar o celular
Colocaram o celular no saquinho e esqueceram de desligar. Aí o celular, porra do celular, tocou no meio da prova e o filho da puta foi eliminado do concurso. Então tem que ter cuidado com isso. Vai fazer o simulado? Treina essa questão, pelo amor de Deus. Desliga o celular. Tem como tirar a bateria? Então tira a bateria ou deixa o celular bem longe. De preferência, nem leve o celular para o dia da prova. Então, leve a sério quando você for fazer simulado, tudo bem? Isso é um ponto muito importante. Deixa eu ver outra coisa aqui. Sim. Aí o que, professor? Tudo bem, realizei um autodiagnóstico do meu simulado, identifiquei os meus pontos fortes e os meus pontos fracos, identifiquei os motivos pelo qual eu estou acertando, os motivos pelo qual eu estou errando as questões e os motivos pelo qual eu estou deixando a questão em branco. Agora você vai adotar duas estratégias. Que estratégias são essas? Você vai montar um caderno de lacunas e um caderno de bisonhagem, tudo bem? Então você identifica os motivos pelo qual você acerta, os motivos pelo qual você erra e os motivos pelo qual você deixa a questão em branco. Dito isso, você vai montar duas estratégias, que é o caderno de lacunas e o caderno de bisonhagem. Professor, o que é o caderno de lacunas? Todas aquelas questões que você está deixando em branco, você coloca no caderno de lacunas. As questões que você acertou porque você chutou, você coloca no caderno de lacunas. As questões que você errou por falta de conteúdo, você coloca no caderno de lacunas. O que é esse caderno de lacunas? Nesse caderno de lacunas vão ter todos os assuntos que você está vacilando na sua prova, no seu simulado, por falta de conteúdo. Então monte o seu caderno de lacunas por disciplinas, porque lá vão ter todos os conteúdos que você está errando, que você está vacilando no seu simulado, porque você não domina o assunto. Então pegue o seu caderno de lacunas e jogue ele no seu planejamento semanal para você estar estudando aqueles assuntos. Tudo bem. Então lá você vai ter um caderno de lacunas para direito constitucional, um caderno de lacunas para português, um caderno de lacunas para todas as disciplinas. Entendeu? Hoje eu vou estudar informática. Tudo bem. Pegue o seu caderno de lacunas de informática e veja quais são os assuntos que você está errando no simulado ou que você está vacilando no simulado porque você não tem conhecimento daqueles assuntos, daqueles conteúdos. E pegue esses conteúdos e vai estudar e estude com sangue nos olhos. Como se não houvesse um amanhã. Bota pra fuder nessa porra. Literalmente falando, entendeu? Vulgarmente falando, né? Nem literalmente, vulgarmente falando. Bota pra fuder nesses assuntos. Para isso que serve o caderno de lacunas. Vou estudar direito constitucional. Pega o seu caderninho de lacunas e vê quais são os assuntos e os conteúdos que você está vacilando, porque você não domina, porque você ainda não estudou. E vá botar pra fuder para estudar com muita persistência, dedicação e humildade e sangue nos olhos para aprender esses assuntos. Isso para que serve um caderno de lacunas. Professor, tudo bem. E o caderno de bisonhagem? O que é o caderno de bisonhagem? No caderno de bisonhagem, você vai colocar todas aquelas questões que você errou por falta de atenção. Então, as questões que você tem errado por falta de atenção, ou as questões que você deixou em branco por insegurança, que são os conteúdos que você domina, os conteúdos que você tem conhecimento, mas está faltando um pequeno detalhe. Tudo bem? Esses assuntos, que é o caderno de bisonhagem, o que você vai ter que fazer? Você vai pegar ele, você não vai estudar ele, você vai revisar esses assuntos. Porque, na verdade, você já tem conhecimento desses assuntos, só que está faltando revisar. Então, depois que você faz todo o autodiagnóstico dos seus simulados, você tem que montar um caderno de lacunas e o caderno de bisonhagem. Tudo bem? Caderno de lacunas vão ser aqueles assuntos que você tem que estudar. E o caderno de bisonhagem são os assuntos que você tem que revisar. Meu parceiro, meu futuro e minha futura policial, meu futuro agente federal de execução penal, se você fizer isso para todo simuladinho que você fizer, e durante a sua semana, durante o seu planejamento semanal, você estudar o que está no seu caderno de lacunas, você revisar o que está no seu caderno de bisonhagem, eu te garanto, te prometo, que a sua nota vai começar a subir de uma maneira que você nem imagina. Entendeu? Às vezes você está tirando ali um 30, aí sua nota começa a subir para um 35, depois para um 40, 45, 60, 65. Quando você menos esperar, você está tirando 73, 75 e vai fazendo esse mesmo processo, você vai chegar no ponto que você está tirando 80, 90, 95, você vai estar até fazendo 100 pontos líquidos quando se trata do Sebrasp, tudo bem? Então faça essa estratégia, esse autodiagnóstico, tudo bem? Essa estratégia, essa ferramenta, na verdade, essa técnica de estudo, que é o autodiagnóstico, eu faço na minha preparação, eu faço nos meus simulados. Tinha um momento que eu estava empancado. Ali no simulado da Polícia Rodoviária Federal, eu estava empancado, minha nota não passava de 65. 56 era de 56 a 65, não subia. Aí eu, puta que pariu, mano, tô estudando e minha nota fica travada. O que está acontecendo? Aí eu conheci um professor que ensina isso, só que ele ensina isso para o Enem, tudo bem? Ele dá aula para o Enem. Essa ferramenta é aplicada para o Enem, lá no curso dele. Só que eu parei para pensar, porra, isso daqui
também dá para aplicar no mundo de concurso público, e eu comecei a fazer essa ferramenta de autodiagnóstico, essa ferramenta de autoavaliação. Aí foi quando a minha nota começou a evoluir, saí ali da casa dos 56 dos 56 aos 65 e comecei a evoluir, tirei um 72, um 74, um 75, tirei um 80, quando eu fui ver minha nota já estava em 90, eu consegui, minha nota máxima foi 98, tudo bem? Nunca passei das casas dos 100, mas foi essa estratégia que eu adotei e a estratégia que eu adoto. Então simulados a gente tem que adotar constantemente sempre que eu tenho que fazer. Faça um simulado no sábado, e no domingo você tem que fazer a sua autoavaliação, seu autodiagnóstico. Eu te garanto, não tem erro. Sua nota começa a subir, você vai ter uma evolução fenomenal, exponencial nos seus estudos e na sua preparação. E agora, no momento pós-edital para o DEPEN, o que mais você precisa fazer é simulado, de preferência simulado todas as semanas. Tudo bem? Professor, meu Deus do céu, isso dá um trabalho. Dá, meu filho, dá trabalho. Dá trabalho. Mas você não quer passar, você não quer mudar de vida, não é qualquer um que passa num concurso público, ainda mais num concurso público de um cargo federal, que paga super bem. Onde que você com nível médio vai ganhar R$6.000 por mês? Inicial, tudo bem? Sem contar as outras gratificações. Onde? Não tem. Então, para você conseguir isso, que não é qualquer um, meu parceiro, você tem que se dedicar, você tem que dar o seu máximo e sim, tem que dar trabalho, você tem que estar disposto a pagar o preço, entendeu? Outro ponto para finalizar, estabeleça metas pequenas para alcançar uma meta grande, para você não estar se frustrando quando você estiver realizando seus simulados. O que eu falei no início do vídeo? Quando você realizar o seu primeiro simulado, com certeza você vai tirar uma nota baixa. E aí você tem que ter o controle emocional, você tem que ter a mente de tigre, a autoconfiança. Eu quero, eu posso, eu sou capaz. Tirei a nota baixa agora? Tirei, mas eu vou lutar e vou batalhar para estar aumentando a minha nota, tudo bem? Então o bizu é o seguinte, estabeleça uma meta grande, quanto que você quer chegar, entendeu? Qual que é o seu patamar de nota que você quer atingir nos seus simulados? Ah, professor, meu patamar de nota, minha meta-alvo é 80 pontos líquidos. Show de bola, estabeleceu. Professor, meu patamar é 90, é 100 pontos líquidos. Beleza, estabeleceu. Essa é a sua meta maior. Só que para você chegar nessa meta maior, estabeleça metas menores. Ah, eu tirei 35 no meu primeiro simulado. Show de bola. Então se esforce para dentro dos próximos 2 simulados que você for fazer, aumentar pelo menos 5 ou pelo menos aumentar 10 pontos, de 5 a 10 pontos, tudo bem? Ah, professor, nos dois próximos simulados que eu realizei, consegui subir minha nota para 40. Perfeito, meu parceiro, perfeito. 40, você já está muito mais perto de chegar na sua meta final, que é um 80, 90 ou um 100, tudo bem? Professor, aí o que você faz? Nos próximos 2 simulados, coloca como uma meta menor para você estar aumentando mais 5 pontos. E eu te garanto, se você for fazendo isso, subindo de degrau em degrau, de escadinha em escadinha, de 5 pontos em 5 pontos, de 10 pontos em 10 pontos, vai chegar num ponto em que você vai estar na sua meta maior, fazendo 80, 90, quem sabe até mesmo 100 pontos na sua preparação. Show de bola? Aí quando você estiver aí é porque você já está no seu nível de aprovação, no seu nível para passar e o cargo público já é seu. Show de bola? Você só tem que ter cuidado para você não estar bisonhando no dia da prova, não chegar atrasado, não ficar nervoso, não dar aquele cagaço, tudo bem? Então tem que ter tudo isso, para isso também faz simulado, para treinar o CRP, que são as condições reais de provas. E um outro ponto para a gente encerrar, já que o vídeo já deve estar longo pra caramba, mas a gente tem que conversar mesmo, tem que orientar vocês. Encerrar o que eu queria falar, uma mensagem muito importante, não se compare com os outros, tudo bem? Isso acontece muito no mundo da preparação de concursos públicos, isso acontece muito quando você começa a fazer simulados. Você gosta muito, o ser humano é autocomparativo, o ser humano adora comparar a vida dele com a vida dos outros. Para com essa frescura, beleza? Enquanto você fica comparando você com os outros, você não sai do lugar, você permanece sempre ali e você não evolui. Na verdade, você começa só a regredir. Comparar com os outros, se comparar com os outros é pedir para você se afundar dentro de um poço e é difícil de sair. É porque é basicamente o seguinte, às vezes você tem um grupo de amigos, às vezes você faz simulados aí com uma galera, às vezes você está na rede social, acompanha aí determinados Instagrams que disponibilizam simulado, determinados concurseiros, aí você vê lá o cara posta, porra, fiz simulado aqui da PCDF, porra, fiz simulado aqui da PRF, simulado volume 1, simulado volume 2, tirei 80, 90, aí você vê lá um cara postando que tirou 110, meu parceiro, foda-se se o cara tá tirando 80, foda-se se o cara tá tirando 90, foda-se se o cara fez 110, se o cara fechou a prova, se o cara de 120 pontos, o cara fez 200, caguei pra essa porra, foda-se, ele é ele, eu sou eu. Ah, professor, o cara tirou 110 e eu tô tirando 40.
Foda-se, para de se comparar com os outros. Enquanto você fica olhando para a vida dos outros, para o resultado dos outros, você acaba esquecendo do mais importante, que é você. Então não se preocupe com os outros, se preocupe com você. Você tem que se preocupar com a sua preparação, com aquilo que você tem controle, com aquilo que você controla e aquilo que você pode fazer. E o que é que você pode fazer? É estudar e se dedicar para estar melhorando a sua nota. Foda-se se os outros têm uma nota maior, tudo bem? Ah, fui fazer simulado com os meus amigos aí, com um grupo de amigos, fulano tirou tanto, fulano tirou outro tanto e eu tô tirando uma nota baixa. Foda-se, meu parceiro. Estude, se preocupe com você. Então não se compare com os outros. Quando você começa a se comparar com os outros, eu te garanto, você simplesmente só vai começar a se afundar num poço e você não vai conseguir sair do lugar. Então não se compare com ninguém, não dê atenção não. O professor Ritson fala isso muito bem nas lives dele, é um ponto muito verdadeiro. Meu parceiro, que tem nego mentiroso, que tem nego que mente na internet, você não faz ideia. Às vezes o cara que postou ali que tirou 110 numa prova, num simulado que ele fez, às vezes ele não tirou nem isso. Às vezes ele mesmo está se auto-sabotando, às vezes ele tirou um 60, ou quem sabe ele tirou um 40. E ele faz isso só para poder ganhar seguidor, ou ele faz isso só para poder se amostrar, ou ele faz isso simplesmente, sei lá, para causar medo e pânico nos outros. Então a gente não tem que dar atenção para isso não, tem muito nego que mente, tem muito nego que mente. Ah, o filho da puta que posta lá, tirei 110, cadê? Vai procurar o nome dele lá na lista de classificados, na lista de aprovados, não tá. Não tá. Então não se preocupe com os outros não, tá bom? Se preocupe com você, faça a sua parte, se preocupe em evoluir de pouquinho em pouquinho, meta por meta, de 5 em 5 pontos evoluindo, até alcançar a sua meta maior, show de bola? E eu garanto que se você fazer isso, não vai dar errado. Esse era o ponto que eu queria falar com vocês acerca de simulados, uma noção geral, o quão isso é importante, o quão essa ferramenta é essencial. O que eu sempre digo é o seguinte, simulado ele não vai te aprovar, tudo bem? Não é o simulado que vai te aprovar no concurso público, não. O que te aprova é um conjunto de fatores. É o seu estudo, é o método que você está utilizando nos seus estudos, tudo bem? O material que você utiliza. Só que eu te garanto o seguinte, simulado não te aprova. Mas se você fizer simulado, você também não vai ser aprovado. Ele não te aprova. Mas, para você ser aprovado, você precisa dessa ferramenta na sua preparação. Show de bola? Então, meus futuros e minhas futuras policiais, desejo a todos vocês uma excelente preparação. Show de bola? Só para encerrar o assunto, queria dar um aviso para vocês, um recado muito bacana. Simulado, questão de simulado, vocês têm que ter muito cuidado com o simulado e os simulados que vocês forem fazer, tudo bem? Tem simulado por aí que ele não segue o padrão do Sebrasp, não segue o padrão do CESP. O CESP ele tem um padrão que ele segue, ele tem um sistema 40-40-40, sistema 40-40-20, tem um sistema 50-50, que é 50% a 50%, enfim, essas coisas a gente fala em outro vídeo, em um outro momento, mas existem muitos simulados por aí que empresas fazem, pessoas fazem, alguns cursos fazem, e eles não seguem a risco o padrão do Sebrasp. Então eu tenho que ter muito cuidado na hora que eu for realizar um simulado, na hora que eu pegar um simulado para fazer, tem que ser um simulado que siga o padrão do Sebrasp. Aí eu consigo realmente treinar para minha prova, tudo bem? Então tenham cuidado com isso. Aí, para quem quer fazer simulados, lá no GPOL, Grupo de Estudos Policiais, grupo do Telegram, disponibilizei um simulado no mais alto padrão, exatamente seguindo o padrão e o sistema do Sebrasp para o concurso DEPEN, para o cargo de Agente Federal de Execução Penal. Tá lá, simulado gratuito, do mais alto nível, gabarito comentado, tudo bem? Para você, proposta de redação. Também, se você não tem Telegram, lá no Instagram Fera Concursos, que é a minha marca que eu estou desenvolvendo junto com o professor Edson, você também pode ter acesso a esse simulado gratuito que eu preparei para o concurso do DEPEN. Show de bola? No mais, uma excelente preparação para você e jamais se esqueça, autoconfiança acima de tudo, você quer, você pode, você é capaz. Valeu!